Olá, meu amigo. Devemos dar o dízimo? Esse é um assunto que é muito polêmico. Tem umas pessoas que crê e devolvem o dízimo, outras não crê. No livro de Malaquias, que é o texto mais conhecido que nós conhecemos sobre devolver o dízimo, a palavra do Senhor diz assim, Malaquias, capítulo 3 e o verso 10 diz assim: Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, senão lhe abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirás guardá-las todas. Então aqui nesse texto, que é no Velho Testamento, Deus manda levar todos os dízimos ao depósito do templo. Era o lugar, a sala que ficava os depósitos. Então, desde o tempo de Moisés, quando foram construir o primeiro tabernáculo, a primeira casa de Deus, quando ele mandou fazer a Arca da Aliança, ele falou, trazei ouro, trazei prata, trazei madeira, trazei azeite. Então quem tinha ouro levava ouro, quem tinha os ricos levavam ouro, prata, bronze. Deus constituiu o dízimo para manter a sua casa. E aqui no livro de Malaquias ele fala, para que nós venhamos levar todos os dízimos. Na lei era obrigatório dar 10%. Obrigatório não, Deus tinha determinado que uma pessoa ela tinha que devolver 10% de tudo que ela ganhasse, da sua colheita, da sua criação. Mas tem pessoas que falam, mas isso aí é no Velho Testamento. Só que a palavra de Deus não muda. Deus fala que ele não muda, e se Deus não muda, a sua palavra também não muda. Olha o que diz o próprio Jesus. Jesus diz assim, Jesus estava pregando no templo e ele fala aos fariseus, Mateus 23 e o verso 23 diz assim, ai dos doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do adro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Então Jesus fala que os fariseus, que eram os sacerdotes no tempo de Jesus, e os doutores da lei, que eram aquelas pessoas que escrevia a palavra de Deus, eles faziam cópia das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então Jesus chama eles de hipócrita, porque eles davam dízimo de tudo que eles ganhavam, eles davam o dízimo. E Jesus fala assim, só que o mais importante vós não fazeis, que é a misericórdia, que era perdoar as pessoas, a fé em Deus. Então ele diz aqui, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Então o próprio Jesus está falando que nós devemos devolver o dízimo. Aí tem pessoas que falam, mas se eu devolver o dízimo aí para a igreja, eles vão pegar o meu dinheiro e vão usar de forma errada. Não vão usar para divulgar o evangelho, para pregar o evangelho, para que o evangelho venha a ser pregado. Mas quando você devolve o dízimo na igreja, não é mais responsabilidade sua. Você fez a sua parte. Se você devolveu o seu dízimo e alguém usou de má fé com aquele dinheiro, não usou para que a obra de Deus fosse pregada, então a responsabilidade é daquelas pessoas. Você fez a sua parte. Mas você pode perguntar, irmão Paulo, por que você devolve o dízimo? Devolver o dízimo é uma forma de você colocar a sua fé, a sua dependência no Senhor. Quando você dá o dízimo, devolve o dízimo, você está dizendo, Senhor, estou devolvendo o dízimo para a tua casa, porque eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. É uma forma de você confiar em Deus. Que eu sei que é difícil você que ganha pouco, pegar 10% do que você ganha e devolver na igreja. Mas tem pessoas que elas ganham pouco, aí devolve. Aí quando começa a ganhar muito, aí não tem coragem de devolver o muito.
Deus fala, né? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, eu creio que o Senhor se agrada e a palavra dele não muda. As pessoas dizem, mas no Antigo Testamento as pessoas devolviam o dízimo, só que a palavra de Deus não muda. No Novo também nós devemos, porque imagina se todas as pessoas parassem de devolver o dízimo e ofertar. A igreja não fecharia. A palavra de Deus não seria pregada, ele não conseguiria enviar missionários para aqueles lugares remotos, para outros países onde a palavra não chega. Então, você que tem dúvida, que você que está me ouvindo, não se preocupe se você vai dar o seu dízimo, não se preocupe que o que vai ser feito com o seu dízimo, porque você fez a sua parte, você crê em Deus, e como diz lá em Malaquias, ele fala que abriria a janela do céu e derramaria uma bênção que não caberia no seu celeiro. Então não se preocupe com o que as pessoas vão fazer com o seu dízimo. Procura uma igreja, se você é membro da igreja, dê na sua igreja. Se você não tem uma igreja que você é membro, procura uma igreja séria e devolva o seu dízimo, que Deus vai te abençoar e vai honrar a sua fé. Eu espero que essa palavra venha te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.